Bom dia, pessoal. Boa noite para alguns, né? Quero pedir desculpas, né, pela demora na entrada. Eu tive um problema aqui com o computador, mas vamos começar, né? Gostaria de fazer uma oração. Agradeço também o pessoal que orou pelo meu pai, né? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus da vida, é o Deus da restauração, é o Deus que cuida, Senhor, de nós, que nos ama, Senhor, acima de tudo. Nós agradecemos, Pai, por poder servir um Deus assim, e nós queremos conhecer um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra. A Tua Palavra que diz, Senhor, para te conhecer, e ouvir e seguir os seus mandamentos. Nós queremos fazer isso, Senhor. Que esse momento seja um momento que a tua presença esteja aqui, que o teu direcionamento esteja conosco, Pai. Cuida também da tecnologia, que realmente ocorra tudo bem, para que nós possamos ter um momento muito especial de aprendizado e aprofundamento realmente na palavra, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, só gostaria de lembrar onde que nós paramos. Alguém pode me ajudar? A professora estava falando sobre o futuro. Já comecei o futuro, né? Começou o futuro, colocava aquele Szinho entre a radical. Nós começamos, sim. Professora? Sim. Vamos lá primeiro para os exercícios. Professora Suzy me ouve? Oi, ouço. É a Juscelene. Professora, eu não estava na aula passada e eu estou revendo todas as aulas porque realmente assim eu não tá bem complicado para mim. Então eu queria pedir, é bem difícil. Eu queria pedir para a senhora assim, que eu ficasse só realmente assistindo para mim poder ir assimilando, pode ser? Tá bom. Obrigada. Mas sim, uma coisa é assim, se você só assiste, às vezes é mais difícil você assimilar do que quando você vai atrás e fazendo exercício você tenta. Mas não, eu posso ir até tentando fazer aqui, mas assim, eu só queria estar ouvindo mesmo, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Ok. Vamos lá, então. Marcos, a gente fez aqui a primeira, a segunda, a terceira, né? Eu deixei 4, 5, 6, os próximos para casa, não é isso? Professora, foi isso mesmo. Agora que eu me recordo agora. Então, vamos lá. Vamos relembrar, então, qual que é a marca do presente do subjuntivo? Você coloca aquele sigma entre o radical e o predicativo. Esse presente do subjuntivo? Não, presente do subjuntivo não. Você está falando do futuro. Do futuro, né? Futuro não. Primeiro, presente do subjuntivo. Qual que é a marca do presente do subjuntivo? Você faz a alteração do ômicron para o ômega. Alonga aquela vogal. Alonga a vogal, não é isso? Tem a vogal de ligação, a vogal temática, e aí a gente alonga essa vogal, ok? Agora, qual é a marca do futuro? A do futuro é o sigma entre o radical e o predicativo. Isso, aí com sigma entre o radical e ele acaba dando um probleminha pra gente, não é isso? Quando a gente tem o sigma, alongamento da vogal, a gente tem que misturar tudo isso, certo? Certo. Tá. Agora, deixa eu perguntar. Nós ficamos nos exercícios do presente ou do futuro? Do futuro, né? Não, futuro. Começou o futuro, começou a fazer os exercícios e passou 4, 5, 6, 7. Então tá. Vamos fazer esse 4
Você começa então, Marcos, por favor. Vamos lá, vamos tentar. O que é poieso? Poieso é um verbo. Sim. Ele está no futuro do indicativo. Futuro, indicativo. Voz ativa. Voz ativa. Primeira pessoa e está no singular. No singular, primeira pessoa do singular. Qual que é a forma no léxico? Quando eu vou para o léxico, qual que é a forma que eu acho? É poieo. Poié? Ó. Poieo. Isso, ômega. Como é que se escreve? É pi, ômicron, iota, epsilon e ômega. Poiel é com esse E mesmo, com esse eta? Com epsilon. Vamos lá ver? Vamos lá. Você fez? Você fez? Eu fiz, o 4 eu fiz, os outros eu não fiz não. Confesso, 5, 6, 7 me passou. Tá bom, então vamos lá. Só para a gente não passar batido. Esse é do futuro. Vamos ver se nós achamos aí. Indicativo. Que eu estou sem o dicionário, já vou colocar. Viviane, se for possível, você consegue colocar o dicionário para mim, por favor? Do curso do grego mesmo. Ó, Marcos, dá uma olhadinha aqui. Poieo. É muito importante isso, Marcos, porque quando a gente vai procurar no dicionário, eu não vou achar com eta. E aí a gente pode confundir achando que é um outro verbo, né? Então, poiel é com epsilon, tá? Mas eu falei isso. Não, eu estou dizendo só para reforçar isso, tá? Tá. Quando nós passamos ou para o presente do subjuntivo ou para o futuro mesmo, ele tem aquele alongamentozinho, tá? No futuro é mais por causa das várias vogais que se juntam, aí ele alonga, tá? O ditongo que fica mais longo, ele fica só com eta. Mas é isso aqui, ó, poiel, tá? Então, algumas palavras, algumas coisas, a gente vai ter que lembrar que, olha, aqui pode ter um alongamento. Então, a gente vai no dicionário, tá? Procurar ele com ou ômicron ou com epsilon, tá bom? Então, só para a gente relembrar isso, porque são coisas que a gente vai esquecendo e são muito importantes, porque depois para achar. Mas pode continuar, então. Marcos, a forma no léxico é poiel. Eu farei. Eu farei, né? Tá no futuro, tá no eu. Ótimo. A próxima palavrinha penso. Penso. Isso. É o verbo no futuro, modo indicativo, voz ativa, primeira pessoa, número singular. Isso. E a forma do léxico é... Lembra, o que pode juntar? Vira P e sigma. Lembra, é labial com sigma, com S, né? Isso. Ou é B, ou é P, né? Ou é C. Um desses três. Qual que é aqui? Tempo. Tempo. O que é tempo? Tempo é eu e viu, né? Mas tempo eu entendi.
Eu enviei. Eu Enviarei. enviarei, futuro, né? Enviarei. Aí, ton huyon. Ton huyon. O que é ton huyon? Tom eu estou escrito o meu filho. Sim, mas o que ele é? Ele é um substantivo, ton huyon, né? É um substantivo. Tom Huyon, meu filho. Em que caso que ele tá? Huyon. Huyon. Tá no neutro? Huyon tá no neutro? Não, ele é masculino, né? Huyon. Em que caso que ele está? Aqui ele está declinado. Está em alguns casos. Acusativo, muito bem. Ton é acusativo. Se a gente não conseguir perceber pela palavrinha, que é o substantivo, eu falei, a gente vai lá e olha o artigo. Isso. Né? O artigo está no acusativo, então o substantivo também. Então, huyon é acusativo. Por que ele é acusativo? O próprio artigo condena, né? O tom. Mas o que ele é? O que ele é aqui na frase? Ele é um objeto direto. Objeto direto, por isso que ele é um acusativo, um objeto direto, tá? Qual que é a forma no léxico do huyon? Huyon é huios. Huios, né? E a tradução literal, então, é filho, certo? Aí, juntando mu é meu, ton é o. Então, o meu filho, ok? Então, vamos lá. Tradução da frase inteira agora. Vamos lá. O que farei? Enviarei o meu filho. Então, o que farei é uma pergunta. Isso. Aí, enviarei o meu filho. Já dá uma resposta, né? Então, muito bem. Ótimo. Rafael, você poderia ajudar? Professora, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Há um problema, professora. Na realidade, eu estou com um monte de aula atrasada que eu não vi. Hoje eu vim assistir aula porque não teve... hoje eu não fui para o trabalho. Mas, por exemplo, a aula de grego, toda do grego 2, eu não assisti nenhuma. Estou assistindo pela primeira vez hoje. Estou todo atrasado, professor. Inclusive, estou precisando até falar com a Aline para poder rever tudo isso de novo lá na frente, porque eu não posso perder. Entendi. Tá bom. Então, Rafael, você fica de ouvinte, então? Sim, com todo o Marcos vai ter que me ajudar, então, porque hoje nós estamos com falta aí do pessoal, né? Mas tá bom. Hoje o Marcos foi um exagero daí. Qualquer coisa, você me aciona, tá? Se precisar de alguma ajuda. Ok? Então, vamos lá, Marcos. Hoje, você que vai aí ajudar. Oi? Você poderia indicar materiais para eu comprar, para facilitar a minha existência também? Ou não seria necessário eu comprar um material agora? Eu acho que não. Eu acho que se você estudar... Cortou só para mim? Oi? É porque cortou quando você falou. Se você puder estudar bem a apostila, isso vai ajudar muito. Tá certo. E o livro do próprio Lourenço Rega, que eu coloco no material, então ele é o principal livro, né? A apostila, na verdade, é baseada nesse livro que a gente está fazendo os exercícios, tá? Se você puder, ele é muito bom. Então, para você fazer os exercícios, né? Ter o material complementar deles é muito bom. Acho que mais do que isso, é só se você tiver bem isso aqui. Aí você pode ir atrás, não vai confundir demais, e você não vai conseguir pegar o básico, que é mais importante, tá? Ok, querida. Então, eu acho que é mais importante aqui. Agora, internet ajuda, por exemplo, Bible Hub, eu coloquei já como material, você pode trabalhar a questão da Bíblia mesmo, né, dos comentários, vai estar tudo em inglês.
tá? Então tem essa dificuldade de passar coisa em português, tá bom? Tá bom, querida. Obrigado. Ok. Então, Marcos, me ajude aqui. Pistelsomen. Pistelsomen. Pistelsomen é verbo. Verbo. Está no futuro. Futuro. Modo indicativo. Voz ativa. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Plural. No léxico. Do léxico é pistel. Deixa eu só. Pistel. Aí, como é que fala no final? Pistel. Pistel. Pistel, tá? Termina com ômega. Com ômega, sempre com ômega, tá? Então, ó, pistel, tava ali no 66, eu acho que tava aqui. Cortou? Professora? Aqui eu não estou ouvindo, não. Por que será que está dando para cortar? Bom, tem um ditongo, né? E depois do ditongo vem o... aqui, ó. O ditongo, depois vem o... Então, isso aqui é importante vocês guardarem, tá bom? Então, eu creio, acredito, confio. Uma das palavrinhas mais importantes, né, pra gente que crê, tá? Então, tradução literal aqui, pistelsomen. Marcos? Oi? Qual que é a tradução literal? Nós creremos. Nós teremos. Não, então, mas o que significa isso quando a gente está falando nós creremos? É uma afirmação, né? É algo assim, tipo, é uma exortação para nós mesmos, né? Nós teremos. Então, é algo sério, uma afirmação, ok? Não é subjuntivo, então é uma realidade, é verdade, tá? Autônomo, aí isso vocês ainda não aprenderam, é ele, né? Seria, no caso, no português, vai ficar nele, tá? Então, qual é a tradução inteira? Nós creremos nele. Nós creremos nele. Então, é uma afirmação forte, tá? Nós creremos nele. Muito bem. Lembra desse... É o... Zeta, né? Poiesomen. Então, o que é sesomen? Marcos? É um verbo. É um verbo. Ele está no modo indicativo, voz ativa, sim. Primeira pessoa do plural. Tá. Que verbo que é forma esse? Do lexo é... O verbo o verbo sosso. É isso? Mas é sosso? Como é que é? É salvar que você está falando, né? Deixa eu dar uma olhadinha, porque isso aí eu não fiz. A partir de agora eu estou pela frente. Mas então, vamos lá. Bom, vou fazer o seguinte. Pessoal, então, deixa eu perguntar. Silene, Rafael, vocês fizeram esse exercício? Conseguiram pelo menos tentar fazer o exercício? Não, professora, porque eu estou revendo as outras desde o comecinho e a quarta, a última aula não foi disponibilizada para nós ainda, está com problema para entrar. Ah, tá.
minha situação é a mesma da irmã aí. É Tá bom, entendi. situação. Vocês teriam, deixa eu perguntar, vocês teriam condição... Essa é a primeira aula, professora? É, Essa é a primeira do grego 3. na verdade é grego 3, mas é uma continuação, né? Afinal, é uma continuação do grego 2, tá? É a aula já, do grego 3. Então, eu queria perguntar, porque se eu desse tempo, vocês conseguiriam ir procurando e fazendo, pelo menos? Só para a gente não ficar... porque, assim, parece que ninguém está entendendo nada. A gente precisaria, pelo menos, ter uma ideia de como é que vocês estão. Podemos tentar? Eu não, professora. Realmente eu não consigo. Não que eu não queira, tá? É que eu realmente, eu até expliquei para a Aline, eu já estou com uma dificuldade, não é nem que é médica mesmo, sabe? Memorização. Eu perdi, faz 2 anos que eu tive uma perca significativa da minha memória. Então eu estou tentando trazer ela de volta. E está sendo bem, bem complicado para mim. Entendi. Então o grego já é difícil e com essa deficiência, em nome de Jesus, vai passar, se torna mais complicado ainda. Tá? Então eu tenho que ler, reler, rever. Então está sendo bem, bem complicado. Tá? Mas eu vou conseguir, professora. Isso não, né? Eu quase desisti, eu até comentei, né? O meu esposo foi muito, não, tu não pode. O irmão, né, também de sala de aula, que é o Marcos, tem me dado muita força, não, tu não desiste. Natan, que é outro menino que estuda, não, vamos fazer. Então eu tô tentando mesmo, assim, então não vou desistir, mas não desista. No meu tempo, porque senão aí dá. Então, tá, é que eu tô pensando aqui como é que é melhor fazer, porque eu não sei como é que as pessoas que estão acompanhando estão também. O problema é que se a gente não... Eu ficar dando matéria não vai adiantar nada, entendeu? Então isso vai ser, às vezes, até pior do que eu dar uma parada e voltar tudo. Entende? Ok. Eu tô com esse medo, que não dê certo da gente ficar só fazendo. Posso dar uma sugestão, professora? Claro, pode. Dá uma revisadazinha, até serviria até para mim também. E ajuda o Rafael. Sim. E a gente retoma nos exercícios e aí a gente vai engrenando direitinho. É uma sugestão. Tá, então vamos fazer isso. Porque eu não acho bom a gente... Eu até vou começar, então... Vou voltar lá no presente do subjuntivo, tá? Só para a gente poder trabalhar melhor, porque senão não adianta nada. Eu vou dar um monte de exercício, um monte de trabalho, enfim, vocês vão até poder passar de fase, enfim, mas não vai fazer uma diferença nenhuma para vocês, né? Então, vamos lá, vamos só relembrar aqui, o presente de indicativo é assim, como se pra gente, tá? No português não tem nada disso. Porque ele tem tal e vai mudando. Não tem um padrão, uma base. No grego, é como se o presente de indicativo fosse o padrão deles. Então, eu sempre vou seguir tudo baseado nisso. É o presente indicativo. Então, eu tenho que saber? Tem que. Presente indicativo, se eu não souber, vai ser muito difícil eu poder continuar trabalhando com verbos, tá? Então, é muito importante aqui. Qual que é a importância aqui? De eu saber, eu sempre, como eu falei antes, a gente tem um radical, tá? Esse radical não muda, tá? Então, leg, né? Então, cada verbo vai ter o seu radical. Alguns são aqueles que são irregulares, aí muda o tempo todo, tudo. Mas, como no português, tá? Tem palavras que mudam tudo. Mas no grego,
ele tem um pouquinho menos que o português nesse sentido, tá? Ele tem, dá para saber quando ele é. Agora, quando ele é padrão, assim, ele não é uma exceção à regra, ele vai ter um radical. Eu tenho uma terminação desse, que vai me indicar tudo. Uma coisa, pessoa, vai me indicar também qual que é o tempo, o modo verbal, tá bom? Então, tudo isso vai estar nesse finzinho, tá? Sempre o último, que é esse aqui, ó, o, né? Eis, ei, homem, ete, si. Esse aqui é o que mostra a pessoa. Então, se é eu, se é tu, se é ele, nós, vós ou ele. É isso que vai mostrar esse finzinho, tá? Então, o que vai mudar agora em diante do presente do subjuntivo? No presente do subjuntivo, eu tenho um alongamento da vogal, que é essa vogal aí que ficava no meio. Então, por exemplo, aqui, olha o que acontece. O primeiro não vai mudar, porque o ômega, ele já é longo. Então, o que é longo não muda. Então, aqui eu estou fazendo um comparativo. O presente do indicativo, que é o meu padrão, é a minha base, e o presente do subjuntivo, tá? Então, o que aconteceu? Ó, nesse aqui, no indicativo, era eis. Então, só terminar. Eu tinha um radical, juntava, ficava eis. Fica li, eis, tá? No presente do subjuntivo, ele só vai alongar. Então, esse E aqui alonga, ele fica longo. Quando o E alonga, o I, ele não aguenta, ele fica meio triste, assim, meio, né, oprimido, vamos dizer assim. E ele vai lá para baixo da vogal longa, ele não consegue ficar do lado da vogal longa, é como se fosse a vogal forte. Aí ele vai lá para baixo e fica um E iota subscrito, tá? Então ele não some, o I não some, ele continua o eis ali. Só que o I foi lá para baixo. E quando o I vai lá para baixo, ele não tem som, ele fica li, es, tá? Mas alongou. Então, quando aparece esse eta aí, esse E longo, esse E forte, com o eu falo assim, então ele alongou, ele era um Ezinho, né? Passou a ser um Ezão, tá? Então, é isso que acontece. Essa é a marca do presente do subjuntivo. Então, sempre que aparecer um O, aqui, ó, no caso da primeira pessoa do plural, O, ele vai ficar longo, vai virar ômega. Então, ômicron vira ômega, que é também a vogal forte, a vogal longa, tá? Então, liete, liete. Então, esse E é longo, tá? Então, novamente, aqui, quando eu tenho o OU, que é um ditongo, ele simplesmente fica um O longo. Então, ele some todo e é substituído pelo ômega, tá? Então, essa é a marca do presente do subjuntivo. Então, por que eu coloquei nessa ordem? Presente do indicativo é a base, é o padrão. Presente do subjuntivo é o que menos muda. Daqui para frente começa a mudar bastante. Então é muito importante que a gente tenha essa base. Sabendo isso, eu vou ter algumas mudanças, tá? Outra coisa que eu preciso saber, talvez não de cor, mas pelo menos ter uma noção, são alguns vocabulários, tá? Então, no caso, os vocabulários que eu coloco aqui, tá? Então, o verbo em, não vamos esquecer, tem o verbo em. Os vocabulários que eu coloco aqui, a gente tem uma ordem desse vocabulário. O que acontece? O próprio livro do Hegel, que é o Noções de Grego Bíblico,
Ele faz isso. Ele vai colocando as palavras que mais aparecem na Bíblia primeiro. Então, quer dizer que quando a gente chegar lá no capítulo 10, eu pelo menos vou estar sabendo uma grande parte das palavras que mais aparecem na Bíblia, tá? Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, hamartia, que é o substantivo, né, pecado, tá? Oi, Rafael? No caso, hamartia tem, aí vai com som de R, né? Hamartia. Hamartia é substantivo. Tá, apareceu lá na frente, né? Sim. Agora, hamartano é verbo. Então, agora está na hora dos verbos. Ele vai aparecer aqui de novo, mas como verbo, tá? Então, é o mesmo, que nem a gente estava falando, radical. Ele tem o mesmo radical, quer dizer, o mesmo significado dentro desse radical. E aí, eu tenho o verbo, eu tenho o substantivo, tenho a mesma coisa que eu faço no português. Tem palavras que são verbos, tipo, viver, vida, na verdade, começa com vi, né? Esse é o radical, tá? Então, tem morrer, mor, é o morte, né? Morto, então, tudo isso tem o mor, que esse é o radical, tá bom? Então, aprender, né? Aprendiz, aprendizado, tudo isso vem de aprender. Então, ali o que continua, não muda, é o radical, tá? Então, isso acontece no grego também. Então, a gente precisa saber, pelo menos, alguns verbos, alguns substantivos que são mais usados. Então, os substantivos eu passei nos primeiros 3, 4 aí, que a gente viu, tem os substantivos mais usados, tá? Vocês vão poder fazer várias frases usando eles. A mesma coisa aqui. Nesses capítulos que a gente colocou do presente do indicativo, presente do subjuntivo e futuro, são os verbos que a gente mais vai usar, tá bom? Então, é importante vocês pelo menos terem uma ideia. O que era poiel? Eu já vi isso em algum lugar. Poiel. Eu faço. Estava lá nos primeiros capítulos. Só para ter uma ideia, mas você pode ir para o dicionário, não tem problema você procurar o dicionário. Por que eu preciso saber? Porque agora eu vou ter mudanças. A partir do futuro do indicativo, começa a ficar muito mais complicado da gente perceber quando tem aquelas mudanças mais longas. Quando é só colocar um sigma, que é a marca, vamos lá, a marca do futuro, não tem tanto problema, tá? Então, futuro do indicativo. Qual que é a forma? Como é que a gente fazia isso? Então, vamos lá. Eu coloco o sigma, então aparece o finalzinho, mas antes do finalzinho, que o finalzinho sempre mostra a pessoa, não é isso? O finalzinho não muda no futuro indicativo. Mas eu coloco um S no meio, um sigma, tá? Então, em vez de li, o, fica li, so, tá? Em vez de li, eis, fica li, seis, que eu coloco esse sigma no meio sempre, tá? Quando é só o sigma, não tem problema nenhum, é facinho, é só tirar o sigma, eu já tenho a palavra. Então, fácil de perceber qual que é a palavrinha. Aí eu vou lá pro dicionário e tudo bem, tá? Agora, quando não é só o sigma, é que complica, que é o problema que a gente tem agora, que são essas consoantezinhas que a gente precisa conhecer, tá? Então, qual que são as labiais? As labiais é aquela que a gente usa os lábios para pronunciar. Então, P, B, P, tá? Esse som nunca vai sair sem o meu lábio, tá? Então, ele vai ter que ou entre os lábios ou no fechamento dos lábios, ele vai ter que, o som sai daí, tá? Então, quando eu tenho
uma consoante dessa antes de colocar o sigma, então depois dessa consoante aparece o sigma, no grego, infelizmente, eu tenho uma consoante que já tem esse som, psi, psi. Então, por exemplo, o que a gente fez, o Marcos fez aquela hora, pempo, pempo, que é enviar. Então, quando eu tenho pempo, né, eu precisava colocar um sigma entre o ômega, tá? E o pem, esse P. Então fica P, sigma, O, tá? É assim que eu coloco. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho um P, eu coloco um sigma e coloco um O no final, que é o O que já estava. E aí, quando acontece isso, em vez de eu ter duas letrinhas para falar psi, pem, so, eu já troco por uma letrinha que já tem esse som. Entendeu? Fica pem, so do mesmo jeito. Então, quando aparecerem essas letras no meio, tá? Aí eu tenho que pensar, opa, aqui tem uma junção de consoante. É como se eu tivesse um ditongo, tá? Só que agora é de consoante, tá bom? Eu juntei duas consoantes e virou uma. Então, quando aparecerem principalmente o sigma, eu vou ter que pensar um pouquinho mais, né? Que aparecer só o sigma, como assim? E que palavra é essa? Mas já vai ver. Então, nesse caso, apareceu psi, apareceu psi, ki, né? Psi. Aí a gente vai descobrir que eu tinha uma gutural. O que é gutural? É aquela que tem que passar aqui, ó, para poder dar o som, que é o capa, né? O nome é capa, mas é K, tá? G, sai daqui também, tá? Ki, né? Ri, também sai daqui, tá? Então, esse ki ou ri sai daqui também. Então, todas essas que saem o som daqui são guturais. Quando eu junto essas guturais com o sigma, tudo que sai daqui vai ficar esse parece que segurou, né? E quando eu coloco sigma junto, S, fica, tá? Então, esse som eu já tenho, que é o si. Esse som no grego eu já tenho. Então, eu já troco por ele. Então, si, né? Esse gutural com sigma já vira essa letrinha aqui, que é o si, tá? Então, os dentais. T, D, C, tá? Então, tudo que passa pelo dente para poder dar o som, que é T, D, né? Todo o som fica aqui. Aí, quando eu junto com sigma, eles somem, porque é muito difícil de você falar. Entendeu? Não é possível falar isso, né? Se eu quiser falar direito, não dá para falar, tá? Então, fica sem ele. Eu falo assim, quer saber de uma coisa? Não consigo falar isso. Então, eu coloco só o sigma, tá? Então, sempre que aparecer, por exemplo, deixa eu ver, tem que lembrar uma. Eu vou lembrar de alguma aí. Mas sempre que aparecer só o sigma, você pode dar uma pensar, né? Falar assim, será que tinha um T, um D, um C aí na frente? Então, é uma forma da gente perceber, tá? E aí, aqui, o que é de diferente também, né? Que aí era o caso daquela palavrinha que o Marcos falou, não fiz ainda, né? É quando eu tenho uma vogal junto com sigma. O sigma é chato. Além de causar todo esse problema que a gente viu com as consoantes, ele tem problema com vogal também.
tá? Então, algumas vogais não aguentam ficar do lado dele do jeito que estão. Elas têm que alongar. Então, é o caso do A, é o caso do E e é o caso do O, tá? Então, toda vez que aparecer A, E, O e eu colocar o sigma, ele vai ter que alongar. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um A, eu coloquei o sigma, fica S. Fica um eta em vez de A, tá? Então, A, quando é alongado, fica um eta, tá bom? Um epsilon é, quando alongado com sigma, fica S com eta também. Então, tanto o A quanto o E ficam alongados como eta. Então, eu não vou saber, eu preciso lembrar um pouco, parar um pouco. Por isso que quando eu for para o dicionário, eu vou lá, quando aparece, por exemplo, essa palavrinha S, Marcos, dá uma procurada lá no dicionário, essa palavrinha aqui, ó. Eu já achei aqui. Qual que é a palavrinha? Zal. Okay. Zal, tá? Só que o som é za. É tipo pizza. Sal, tá? Sal. Por que aconteceu isso? O que aconteceu mesmo? Me conta. O que aconteceu foi o seguinte, como tem o ômega, tem que fazer inserção do S, né? Isso. Houve, na verdade, uma alteração da vogal para o E mais o sigma. Então, era isso aqui, tá? Aí tinha isso e isso, certo? E eu vou colocar aqui no meio o que mesmo? Um S. Sigma, certo? O sigma. Ficou o A com o S. O que acontece com o A? Ele não aguenta, né? Então, ele some daqui e fica um E. Um eta, que é longo. Então, fica cesso. No futuro do indicativo, vai ficar cesso. Essa é a forma, né, inicial. Então, tudo vai ter isso aí, tá? Glória a Deus. Então, deu para entender um pouquinho melhor? Deu. Então, vamos lá. Voltando. Então, é isso que acontece. Agora, tem um outro probleminha. Esse S, sigma, já é complicado. Aí, quando tem o S, ele não aguenta ficar também no meio de duas vogais. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma vogal anterior, eu tenho uma vogal que vem depois, e o S fica no meio. Ixi, não dá. Ele não aguenta. São duas vogais, para ele é demais. Uma só, ele dá uma alongada. Aí o S some. Ele acaba. Ele sai fora, foge, tá? Então, quando ele fica entre duas vogais, ele some. E aí sobram as vogais. O que eu faço com essas vogais? Eu vou ter que juntar um E com um E, o E com O, o E com U, né? Então, o que eu faço com essas vogais? Vai acontecer isso aqui. Vai acontecer uma contração. Se eu tiver um E com E, vai virar EI, tá? E não existe. Então, vai ficar EI, tá? EI também não existe. Então, fica EI também. Então, EI fica a mesma coisa, fica EI, tá? EO, tá? EO e EOU fica OU do mesmo jeito, que na verdade no grego a gente nem fala OU, a gente fala U, tá? Então, EO fica esse ditongo que o som dele, desse ditongo, OU, é U, tá? Então, E com OU, que é o U, já fica U mesmo, ele some, só o E some. E com ômega, também só fica o ômega. O ômega já é longo, ele não precisa alongar mais, ele não tem ditongo para formar, tá bom? Então, esse é o grande problema, que é o caso da consoante líquida. O que era a consoante líquida mesmo? Era o L, L, M, tá? Mi, né? O Ni, que é o L, M, N, tá? São essas
que você não passa nem pela boca, nem pelo lábio, nem pelos dentes, tá? Para falar, nem pela gutural. Então, elas passam sem ficar presa em nenhum lugar, certo? Isso é líquido. Aí, o que é o líquido? Aqui eu tenho um líquido, ó. Tenho um ni. Tem um ni aqui, ó, no meio. Então, a palavra era meno, tá? Meno. Essa era a palavra que eu tinha. Meno. Aí eu quero colocar ela no futuro. Aí ficou me, ne, so. Tá? Me, ne, so por quê? Porque, na verdade, aqui existe um E que, por causa do ni, eu tenho que colocar esse E. Se eu não colocar esse E, fica menso. Fica muito estranho, tá? E aí eles falam assim, ó, que nem quando a gente coloca no plural, mouse, a gente não coloca mouse com L no plural sem nada. Então assim, não fica estranho, mouse, tá? A gente fala na palavra, como gíria, né? Mas não existe isso, é males, tá? A gente sempre coloca um Ezinho, que é esse caso. Eles falam, eu não posso colocar som sigma depois do ni, porque fica estranho. A pessoa, mans, né? Nens, né? Fica muito estranho. Então, eles colocam um E, fica me, ne, so. Opa, mas o sigma, ele não aguenta ficar no meio, né? De duas vogais. Eu tenho duas vogais aqui, né? Então, eu tenho aqui o E e eu tenho o ômega, tá? O O. Então, ele não aguenta, ele cai. E aí, eu fico com meneu. Meneu é muito estranho, porque o também não pode ficar assim. O O já é longo, eu não tenho como fazer de tom com esse ômega. Então, fica meno, tá? Só que o meno já não era a palavra já era meno. E aí, o que acontece? O que eu faço? Ele leva um chapéuzinho, ele leva um acento circunflexo para mostrar que ele está no futuro. Tá? Apareceu o chapéuzinho no ômega final, no ditongo final, né? No caso, no final da palavra, no ditongo, depois do radical. Então, quer dizer que eu tenho uma contração. É isso aí que a gente viu. Ele foi sumindo, virou uma coisa menor do que era. Então, fica meno. Então, isso aqui está no plural, não é presente do indicativo. Se fosse presente do indicativo, eu não teria esse chapeuzinho, tá? Então, meneis. É igualzinho ao presente do indicativo. Qual a diferença? Eu coloco o chapeuzinho, o circunflexo. Então, fica meneis, tá? Meneis, tá? Tudo igual, mas quase tudo igual, vai. Menete, aqui colocou um i a mais. Só que coloca um chapeuzinho também para mostrar que houve contração lá no meio, tá? Menuci, tá? Aqui também houve o chapeuzinho, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, dentro do futuro do indicativo, a gente tem 1000 coisas para ver. Primeiro, tem S. Não tem S, então pelo menos tem uma consoante estranha, que é o psi, né? É o psi. Então, a gente tem que ver isso. Tem um chapeuzinho aí que está aparecendo, então, todos eles são futuro, tá? São dentro do futuro do indicativo, são os casos que acontecem, né? O que acontece dentro dele. Então, se é uma vogal, é uma consoante líquida, se tem uma vogal que está alongada, né? Mas o básico, por que aconteceu toda essa mudança? Porque colocou um sigma no meio. Quer dizer que o sigma, né? Esse Szinho aí, é que causa todo esse problema pra gente, tá? Só que
É difícil? É sim, é muito difícil. Mas a gente tem que fazer um treinamento de ficar procurando. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele exercício, né? Que era um dos primeiros, né? Aqui, que aparece na frente aqui, ó. Não sei se, Marcos, você conseguiu fazer? Aqui, ó. Akuo, Lego, Tempo, Sotso. A gente fez né? Fizemos um desses dois. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa palavrinha sal, que é o vivo, sal. Vamos fazer juntos isso? Vamos ver o que acontece. Vamos ver se a gente consegue fazer essa mudança, tá? Então, vamos pegar essa palavrinha aí. Deixa eu escrever aqui, vocês vão fazer. É toda aquela mudança lá. Então, é o A e ômega. Sal, tá? Essa é a palavrinha. Vamos fazer o futuro do indicativo dele. Vamos fazer primeiro o ativo, tá? Depois a gente vai pro... mas assim, depois não muda tanta coisa. Mas vamos fazer o ativo para a gente poder perceber aí a mudança. Esse alongamento de vogal, tá bom? Então, o que eu vou fazer aí, eu vou dar para vocês... vamos fazer os dois. Vamos fazer o sal e a gente fez a mudança. Vamos fazer do tempo. Tá? Então, tempo. Mas eu vou pedir Rafael e Lucilene e outras pessoas também que vão aí estão assistindo depois, que façam, tirem esse tempo para fazer, tá? Por favor. Então, tempo, tá? Tempo é envio, tá? Então, vamos ver o que acontece com essas duas. Podem fazer do presente, do indicativo, voz ativa, tá? Só voz ativa. E a gente vai fazer assim, eu vou dar 10 minutos, a gente entra com um intervalo, tá bom? Com 15 minutos, aí vocês podem também aí tomar um café, qualquer coisa, né? Ou tomar uma água gelada, pra ver se funciona melhor, tá bom? Então, a gente vai ter aí os 25 minutinhos, vocês vão trazer isso pra mim, ok? Então, gente, o que ficou? O Marcos vai me ajudar aqui, mas Juscelene, Rafael, queria saber de vocês. Teve dificuldade? Qual foi? Então, como é que vocês se saíram? Conseguiram achar? Conseguiram fazer? Juscelene? Não, professor, eu não consegui. Não conseguiu? Rafael, conseguiu? Eu tentei, professora, mas não consegui. Tá. Então, o Marcos vai me ajudar aqui. Vejam se vocês conseguem entender. Aí, pelo menos assim, sair daqui, pelo menos entendido nisso aqui, tá bom? Vamos lá, Marcos. O que aconteceu aqui? Então, eu tinha esse Zal, certo? Isso. O que aconteceu com ele? Vamos lá. Primeira pessoa, eu. Pessoal, aqui no presente ou já no futuro direto? No futuro, no futuro. Já no futuro, né? A pronúncia que vai me pegar aqui Sa. Tipo assim, pizza. Sa. Isso. No futuro, a primeira pessoa é zesso. Zesso. Por quê? Vamos lá, de novo. Vamos entender o que aconteceu. Olha lá. Eu tinha o Zal, certo? Isso. Aí eu coloquei o sigma, não é isso? Uhum. Colocando o sigma, o A, ele não aguenta. Certo? Exato. E aí o A fica o quê? Longo. Fica longo. Ficou cesso. Cesso, tá? Só que ele tem um acentinho, tá? Depois a gente trabalha com esse negócio de acento, mas é cesso, tá? E aí, como é que fica depois? Depois é só mudar o final aqui, ó. Tá? Ele continua igualzinho. Vamos lá, Marcos. Como é que ficou? Tu. Setsei. Setsei.
Ele. Sei. Sei. Então, peraí. Vamos só voltar aqui, porque para o pessoal também não confundir, tá? Então, vamos lá. Segunda pessoa tem que ser... Peraí, aqui, ó. Eis. Isso. Segunda pessoa tem que ter um signo final. Eis. Então, sei. Tá? Terceira pessoa é sei. Tá certo? Então, é só colocar esse finalzinho, tá bom? No caso, não precisa do circunflexo. Por quê, Marcos? Por que aqui eu não vou usar circunflexo? Professora, boa pergunta, viu? eu vou anotar para perguntar para a professora de grego essa. Por que não usa o circunflexo? O circunflexo só vou usar quando eu tenho a consoante líquida. Lembra? Líquida. Meno, por exemplo. Ele passou por todo aquele processo de colocar, tirar, né? Só que o meno, a palavra já é essa. Essa já é o presente do indicativo. Depois que ele passou por todo aquele processo, coloca sigma, longa, depois tira, não sei o que, ele virou isso aqui de novo. Entendeu? Então, para mostrar para ele que ele passou por todo esse processo, você coloca o circunflexo. Nesse caso aqui, eu não tenho processo nenhum. Eu só tenho um alongamento de vogal, mas é lá na frente. Não aconteceu nada com o ômega. Tá? Então, eu não uso o circunflexo. Deu para entender ou não? Mais ou menos, viu, professora? Tá. Então, bom, a gente vai fazer um que tenha esse processo todo, tá bom? Então, vamos lá. Só terminar aqui. Então, segunda pessoa do singular, eis, né? Então, sei. Tá? Terceira pessoa, ele. Sei. Sei, tá? Quarta pessoa aqui, na verdade, a primeira pessoa do plural fica... Somen. 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 Então, só mudar no final, certo? Não mudou nada na frente. Continua so sempre. Ok? Isso. Depois... Sesete. Muito bem. Sessotin. Sotin, si, né? No final, si. Vamos lá de novo? Sessotin. É difícil esse grego, né? Ai. Vamos lá. Sessotin. Si, final é si. Então, vamos lá. Final aqui. Final é si, certo? Tem que ter o si. Esse aqui é o si. Então, sé. Só a primeira sílaba que é sé. Aí depois é so, si. Então, sé, su, si. Tá? Sé, su, si. Tá bom? Quase o meu nome, assim. Sé, su, si. Tá bom? Então, fica com 2 sigmas, né? So, si. Tá bom? Sé, su, si. Pronto. Certo? Okay. E a outra? Como é que ficou a outra? Pempo. O que aconteceu com o Pempo? O Pempo houve alteração, né? O do Pi vai para um Pi. Aí você... O que acontece? Vamos lá. Me conta direitinho, com calma. Me conta com calma. O que aconteceu? O Pi é uma consoante labial, né? Isso. Tem esse Pi aqui, certo? Esse Pi aqui que me deu problema, certo? Exato. E aí? Coloca o Pi. O que vai entrar por causa do futuro do indicativo? O que vai entrar? O sigma. O sigma, depois do pi, certo? Aqui no meio, ó. Entre o pi e o o. Certo? Aí eu coloco um sigma aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então fica pem, so. Deveria ficar assim.
Só que o que acontece no grego, Marcos? O que eu tenho? Você tem uma contração aí. Eu tenho uma consoante que já tem esse som. Qual que é? É o psi. É o psi. Né? Exatamente, é o psi. Tá? É o garfinho, é o psi. Então, eu já troco. Eu tiro esse P e o sigma e fica penso. Tá? O que eu percebo, professora, é que você acaba registrando o que o fonema já mostra, né? Exatamente. Só que assim, quando você olha, não é tão óbvio assim, né, Marcos? Para quem não conhece, não é tão óbvio. Agora, quando você já ouve bastante, você consegue ler e ouvir, pelo menos, e aí você já familiariza. Ah, é mesmo, né? Aqui é P e é sigma, PS, fica psi mesmo. Então, aí não faz sentido deixar isso se eu tenho uma consoante. É verdade, mas até você chegar nisso, você tem que ter ouvido muito, você tem que saber ler exatamente. Às vezes a gente não tem essa facilidade, né, visual também. Então, essa é a dificuldade. Mas é verdade, é meio lógico se você entende tudo. Então, fica PEM, né? Penso. Penso. Isso. Tá? E aí, o que eu mudo? É só o finalzinho de novo. Como é que fica a segunda pessoa? Penseis. Pensei. Terceira? Pensei. Pensei. Primeira do plural. Eu, nós, aliás. Nós. Pensomen. Pensomen. Vós. Pensete. Pensete. E eles. Pensou-se. Pensusse, né? Porque o som do ou tem que dar tá? Então, pensusse, tá bom? Ok? Não é tão complicado, percebem? Só que assim, é um trabalho. É aquele negócio de você ter que entender para poder colocar em prática, senão não vai, tá? Então, vamos lá, ver se vocês conseguem me ajudar. A Juscelene, Rafael, vocês agora deu para pelo menos entender o que acontece? Juscelene? Rafael? Bom. Queria muito dizer que sim, professora. Mas não deu para entender ainda? Deixa eu assimilar. Queria muito dizer que sim, queria mesmo, mas está difícil, está muito difícil. Então, no caso, eu entendo que depois a gente vai ter que aprender, mas você entendeu que o futuro do indicativo tem que colocar o sigma, que é o S? Isso. Aí, colocando ele é que dá todo esse problema? Deu para entender isso? Não, isso sim, professor. Tá, Isso eu então tá bom. assimilar. Tá bom, então tá bom. O mais importante, na verdade, é isso. Porque depois você vai ter que ver os casos. Por que acontece isso, né? Tudo assim. Eu tô... Tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar um. Me fala, Marcos, qual desses daqui a gente pode usar como um exemplo daquele que a gente fez, que é o meno, né? Que é o da consoante líquida. Qual você acha que daria para usar aqui? Menor. Meu Deus, seria... Você tem que entender o que tem que vir antes do sigma, no caso, né? Eu tinha uma dúvida, professora. O Mi, ele é uma consoante líquida? Porque quando a gente olha... Mi é. Sim. Mi é, né? Mi. Aham. Consoante líquida. Deixa eu ver aqui. Tem esse aqui... Melo, seria? Melo também poderia. Consoante líquida. Deixa eu ver...
Baptizo? Não. Eu não sei. Baptizo? Não. O zeta não é. Consoante líquida. Poiel seria? Poiel? Sim. Não, é consoante, primeiro. Não, é vogal. Professor, o único que tem consoante é lelo. Melo? Melo. Melo? E meno. Meno, né? Então, que são as duas últimas, não? São as duas últimas, exatamente. As penúltimas não Meno, é. ele já tem lá, né? Meno, ele já tem lá no negócio. Quer tentar o melo? Vamos tentar o melo. Não senti firmeza. Mas... Vamos tentar. Vamos tentar o melo. Vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos começar a tentar vir junto aí. Como é que a gente faz? Primeiro, o que acontece? Futuro. O que eu tenho que fazer para conseguir no futuro? Você precisa só inserir o sigma, né, entre o radical e o predicativo. Deixa eu ver, porque na verdade melo a gente nem usa muito. Só estou tentando ver aqui. Que a gente não conjuga ele muito, né? Vamos dar uma olhada assim. Ok. Porque ele é usado geralmente ele é usado junto com o ele vai ser um pouco diferente. A gente pode usar. Bom, vamos tentar então. Vamos ver o que acontece com ele. Vamos lá. Melo. Vou colocar aqui mesmo. Melo é isso aqui, certo? Só que ele vai ser um pouco diferente. Vai ver. E agora que eu não consigo escrever? Bom, melo é o verbo. Ele não vai ser que nem o meno, tá? Ele vai ser diferente, eu vou falando. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um S entre um L e o O, tá? Então, eu tenho aqui melo. E aí, no meio, eu deveria colocar um L. Um S, certo? Aqui, ó. Tá? Então, fica melso. Como não pode fazer isso, depois de consoante líquida, eu tenho que colocar um E, tá? Então, é isso que eu teria que fazer. Melesso, tá? Só que a gente viu que ES aqui, quando tá desse jeito, ele acontece o quê? Ele leva um... O que acontece? Marcos, vai lá na apostila lá em cima, dá uma olhada, o que acontece com ele? Ele alonga, né? Ele alonga, então Sim. Fica como? Fica melo. Não, ele vira um melesso, não é? Só que como? Sim, melesso agora com ômega. O ômega já tem. Eu vou aumentar aqui o eta. O E aqui vai virar um eta, né? Sim, perdão. Você troca o E, o eta. E o eta. O eta. Nesse caso aqui, ele não vai ter problema, porque ele está entre duas longas. Tá vendo que ele está entre duas longas? E agora não me pergunte, porque eles criaram regras que eles mesmos já não sabem mais o que é, né? E ele vai ficar assim, melesso. Vai ficar melesso mesmo. Ele não muda, tá? Ele não vai ficar que nem o melo.
tá certo? É assim, melesso, melestei, melestei. Talvez porque ele tá com 2 L's, 2 lambdas, né? Vai ficar igual. Melesso, melestei, tá bom? Vai continuar assim, tá? Melessomen, melessete, melessusi, tá? Então, ele não vai mudar, ele vai começar aqui, ó. Esse vai ser a forma plural, é a base da forma plural, tá bom? Então, ele é um pouquinho diferente do meno. A gente precisa achar um verbo que fique igual ao meno, né? Preciso... Deixa eu ver se tem algum. Porque aqui não tem. Precisaria achar, deixa eu tentar lembrar algum. Graças a Deus, por um lado, porque só tem esse aqui atribulado, né? Imagina se tivesse. Pelo menos a gente sabe qual é, né? Graças a Deus. Tomara que a gente não ache nem então. exista. Não, existe. Não, isso eu te garantir. Vamos lá. Vamos tentar, então, aqui, ó. A gente fez o pistelmen, esse fez. A gente estava nesse aqui, ó. Vamos fazer junto? Olha lá, ó. Vamos lá. Some, tá vendo? Sesso. Tem um sigma aqui, né? Tem um sigma. Então, esse sigma aqui, ó, ele entrou e aí modificou aqui na frente. Então, você tem que procurar isso. O que pode ser que tenha essa letrinha, tenha um ômega final, porque o omen está no lugar do ômega, certo? Tá? Isso. E tenha uma vogal, pode ser um A, pode ser um E, né? Então, só que tem que ser não longa. Então, ou é um A, alfa, ou é um E. E das palavrinhas que eu conheço, eu vou lá no dicionário, tá? Porque a gente está trabalhando com palavrinhas que eu conheço. Zetel não pode ser, porque tem que terminar com um C na frente, um O, e tem que só ter uma letrinha na frente. Então, o que eu tenho assim, só tem esse aqui, ó, ao, tá? Que corresponde ao que eu quero. Ele alongou o A, ficou E, tá certo? Só isso que aconteceu. Então, e aí eu conjuguei. Então, aqui ficou Zé, tá? Era um sal. Ficou Zé, so, que a gente fez agora há pouco, né? Zé, so. Então, que pessoa tá? Primeiro tá no futuro, do indicativo, voz ativa, tá? Que pessoa que tá isso aqui, Marcos? Primeira pessoa do plural. Plural, nós, né? Nós, então o que tá escrito aqui? Nós o quê? Viver. Nós viveremos. Nós viveremos, né? Tá o futuro, tá certo? E agora vai lá. Poiesomen. O que é poieso? Vamos lá. Tira o sigma, poieso, e coloca um ômega só no lugar. Poie. O que fica? Poie. Como assim, professora? Perdão, cortou aqui minha conexão. Ó. Esse finalzinho aqui, certo? Esse finalzinho aqui, desculpe, aqui eu errei no lugar. Esse finalzinho junto com o omen, tá? É o final da pessoa, certo? Isso. Aqui. No lugar disso, eu tenho que colocar um O, para achar qual palavrinha que é. Tá certo? Ômega. Vamos lá, no lugar dele eu acho o ômega, pronto. O sigma eu tiro daqui para poder saber que palavra que é, certo? Isso. Então vamos lá. Poieo. Opa! Eu conheço esse poieo, só que assim, esse eta aqui provavelmente não estava aqui. Era o quê? Ou era um A ou era um E. Certo? Certíssimo. Eu acho que é um E. Poieo, porque eu conheço isso de algum lugar. Eu ouvi isso em algum lugar, certo? Poieo. Vamos lá. O que é poieo? Eu faço é um verbo. É um verbo, eu faço, né? Poieo. Vamos lá, vamos tentar ver aí, poieo. Aí eu percebo, professora, que uma situação como essa,
A gente tem que ter familiaridade com o vocabulário para perceber que... Por isso que eu falo, tem que ter alguma coisa. Assim, pelo menos esses que a gente está fazendo, que eu coloco atrás do capítulo, né? Por último, é bom a gente pelo menos, não, assim, posso te dizer assim, eu não preciso saber exatamente, mas, poxa, eu ouvi isso em algum lugar, eu acho que tinha aqui, né? Então, eu vou lá atrás. Mas fazendo isso que eu estou fazendo, tira o final, coloca um ômega, tira o sigma, e eu vou procurar a palavrinha que mais parece com aquela, já facilita muito, tá bom? Eu particularmente faço o seguinte, quando eu vejo no final alguma terminação que lembra um verbo, eu já desconfio que aquilo ali é um verbo. Aqui eu estou vendo que sim, com certeza. Homem. Né? Sim. Aí eu vejo o Szinho antes do predicativo, o S, deve ser no futuro. Aí o restante, eu dava os dias, né? A gente vai... É isso mesmo, Marcos, tá certíssimo. Você vai ver, mas assim, por que você consegue fazer isso, Marcos? Porque você já lembrou que o men é a terminação de verbo. Sim. É ter, o si, né? Você já sabe que é terminação de verbo. Se você não soubesse isso, ia ficar muito difícil de perceber. Tá? Então, na verdade, você já guardou algumas coisas que permitem você trazer a memória e falar, opa, isso aqui, reconhecer. Mas se eu não tiver nada na base, eu não consigo reconhecer nada. Tá? Por isso que eu tô falando toda hora, a gente tem que voltar pro começo, a gente tem que voltar lá. Não soube, não tem problema. Vai lá, vê de novo, faz exercício. Não tem nada melhor do que você ficar fazendo várias vezes aquilo lá, para você lembrar, opa, isso aqui, essa terminação eu já escrevi várias vezes, né? Dizem que uma pessoa tem que, pelo menos, escrever 26 vezes, ou ouvir, ou falar 26 vezes, no mínimo, para você poder falar assim, ó, eu lembro de alguma coisa. Tá bom? Então, vai lá. Poiel é aquilo que a gente achou. O com certeza, é porque estava alongado lá. Então, aqui é essa palavrinha. Eu faço, tá? Então, vamos lá de novo no exercício. Poiel, ó lá. Poiesomen. Primeiro, eu descobri, Marcos, que está no futuro do indicativo, tá? A pessoa, ativo, claro. Primeira pessoa do plural, que é homem, que é o que você falou, tá? E qual é a forma do léxico, então? É aquilo que a gente foi procurar. Poieo, tá? Poieo. Ok? Então, deixa eu tentar escrever aqui. Aqui é tão ruim de escrever, por isso que... Poieo, assim, ó. Poieo, tá? Então, essa é a palavrinha, certo? E a tradução literal, qual que é, então, Marcos, que está no futuro? Nós viveremos e faremos isso. Nós viveremos, né, e faremos isso. Poiesomen é faremos, né? E faremos isso. Está certíssimo, então. Então, nós viveremos e faremos isso. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês façam, tentem fazer, né? Vamos lá. HPC, esse é fácil, né? Vocês vão tentar descobrir lá. Eu já falo, tem um sigma aqui, ó, um S, 6. Então, tá no futuro do indicativo, tá? Vocês vão fazer esse aqui, que é agora o substantivo voltando para as lições anteriores, e seon, tá? 3 palavrinhas. HP6, kirion e seon, tá? Então, vamos fazer essas 3 palavrinhas. Análise, aí a gente volta. Eu acho que menos de 10 minutos, né? Uns 7 minutinhos, 5 a 7 minutinhos dá. Vamos tentar com 7, aí qualquer coisa vocês me acionam, eu tô aqui, tá bom? Então, tentem fazer isso aqui. Ok. Será que não dá para fazer aquele exemplozinho
No meno, não? Aonde, desculpe? O verbo pino, eu bebo. Ah, é que eu não queria usar verbo que está depois. Eu queria usar os que estão antes, né, dessa lição. Mas não tem problema, depois a gente faz esse exemplo, tá? Tá. Eu já terminei aqui o número 7. Já fez? Fiz. Rafael, Juscelene. Estou aqui, professora. Conseguiu? Na hora que eu comecei, o Marcos já foi. Ah, Glória não, a Deus. pode fazer então, pode fazer. Mas pode ir. Professora, mas você quer que a gente diga o significado das palavras? Não, a gente fez um exercíciozinho até agora de como é que fala? De classificação, né? Classificação Porque, assim, das palavras. Kyrio nós sabemos que é Senhor, né? Sim, mas é que caso que ele tá? É isso que eu quero saber. Entendi. Que caso que ele tá? Tá no singular, tá no plural, né? Ah, ok. Tá ok? Tá bom, querido. O pino, ele é um verbo irregular, tá? E aí, ele não vai ter o futuro na voz ativa como a gente conhece. Ele é um que usa a voz passiva, média passiva, como se fosse o ativo, tá? E aí ficaria difícil porque não se usa, não tem. Então, difícil a gente trabalhar com isso, tá certo? Entendi. A minha grande dúvida e a intrigância naquele verbo meno, por que surge o epsilon na história, entendeu? Somente isso. Por que surge o epsilon na história? Podemos falar. Só vamos terminar aqui, a gente fala depois sobre a gente vê isso. isso aí. Sim, vamos voltar, não tem problema. A gente volta quantas vezes precisar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer, então, aqui. Me ajuda, então, Marcos. HP6. Lembra? Qual que é a primeiro? Vamos lembrar que palavra que é essa? Como é que a gente faz isso, Marcos? Essa palavra, eu particularmente, para saber que palavra é essa, eu identifico o final que tem esse ex. Então, tira o ex, É. coloca o O no lugar, que é o ômega. Tá? Isso. E aí, tira o sigma, porque o sigma é futuro. Isso. Né? E aí, o que eu faço? Aí fica esse eta. Esse eta já imagino que tenha sido algum alongamento de vocal. Alongamento, exatamente. Então, qual que era a palavrinha? Tirando esse alongamento. Fica agapau, né? Agapau. Era um A, virou um eta. Foi alongado. Tá? E o O final, sempre todos os verbos que a gente conhece, tirando E e Mi, terminam em ômega, certo? Então, agapau. Tá? Então, vamos lá. Qual que é em que parte, como é que ele está? Ele está em presente, futuro, enfim. Está no futuro por causa do sigmazinho ali presente. Futuro, certo? Que modo? Está no futuro, modo do indicativo. Voz. Ativa. Que pessoa? Segunda pessoa do singular. Do singular. Tu, né? Tu. HP6. E a forma no léxico é aquele que a gente falou. Qual que é? Agapau. Tá? E a tradução literal desse aqui, HP6. Tu amarás. Tu amarás.
Amarás, né? Então, isso aqui tem cara de mandamento, né? Amarás, tá? Então, vamos lá. Kyrion. Tudo bem que tá aí o senhor, mas eu quero saber. O que é isso? É um substantivo? É um adjetivo? É o quê? Isso aí é um substantivo. É um substantivo. Que caso que ele tá? Acusativo. Acusativo, tá? Acusativo é objeto o quê? Direto. Direto, tá bom? Então, Kyrion tá no acusativo. O que eu posso descobrir aqui? Quando ele tá com esse ni, né? Isso. Tá Finalzinho. ok? Tá. Professor, eu poderia. Só uma pergunta. Nesse Kyrion, se eu colocasse o tom Kyrion, fica esdrúxula a frase? Não, mas sabe por quê? Ele não quis colocar, porque já está, na verdade, assim. Na verdade, o que vai acontecer? Ele está definido aqui, ó, tá vendo? Ton, seon, su. Né? Então, ele já está definindo, é uma coisa só. Senhor teu Deus. Entendeu? É uma coisa só. Então, como ele já está definido, ele não quis colocar mais uma vez, que ficaria redundante, né? Uhum. Mas no grego, na verdade, não tem tanto problema. Mas o objetivo é esse. Como ele já está definido, ele não usou na frente. A definição vem depois. Tá? Quem é esse Senhor? É o Senhor teu Deus, tá bom? É só você ver que tá tudo no acusativo, tá igualzinho. É uma coisa só. Isso aqui, Senhor teu Deus, é tudo uma coisa só. Tá? Então, você vai ver ó, o artigo aqui, o Theos, que é Deus, né? Ele tá no acusativo também. Então, isso aqui é uma coisa só. É um objeto direto só. E qual que é o papel do ton, seon, su? É definir esse Senhor. Quem é esse Senhor? É o Senhor teu Deus, tá? Ele só tá fora de ordem, mas tá aí. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Qual que é a frase inteira? Amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. É o que a gente mais conhece, né? Como? De todo o coração, né? Então, esse aqui é um mandamento que tá desse jeito. Amarás, agape, kirion, ton, seon, su. Tá? Que é teu. Ok? Perfeito. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos voltar. Eu vou voltar no meno. Vamos lá. Olha o que acontece. Quando tem radicais terminados em consoante líquida, é assim. Primeira coisa é que quando termina em consoante, a parte do radical terminando em consoante, ele não pode receber só S. Tá? Então, não dá. Só sigma não dá. É aquele caso do maus ou males, né? Eu sempre coloco males, tá? Então, é a mesma coisa. No caso, eu não posso usar só o sigma, ok? E aí, qual que é o meu grande problema? Que eu fazendo isso, usando o sigma, eu tenho um probleminha aqui. Que eu tenho agora uma vogal, que apareceu aí por causa da consoante líquida, que é o E. Então, esse E na frente do sigma. Só que eu tenho um grande problema. Quando eu tenho um sigma no meio de duas vogais, ele cai. Tá? Então, tirei esse sigma. O que aconteceu? Eu tenho dois E's, porque, na verdade, teria que ter um sigma aqui no meio, porque é a marca do meu plural, meu futuro, tá? Ele deveria estar aqui. Mas como eu não posso ter esse sigma no meio de duas vogais breves, tá? O que eu faço? Eu tenho que tirar. Eu tenho que cortar ele fora, tá? E aí, quando ele cai, eu fico com duas vogais. E aí, elas vão virar um ditongo, tá?
um ditongo ei, um ditongo u, tá? O ditongo, no caso, esse último, ele vira, fica o mesmo, porque ele já é longo, tá? E aí, o que acontece depois disso? É que contraiu, né? Ficou esse meneo. Você entendeu da onde que veio o E, esse E? Marcos? Professor, francamente é o seguinte, eu não consigo entender o nexo desse primeiro momento aqui do menor. Eu entendo que para fazer... É porque assim, deixa eu explicar como é que eu entendo o grego. Tá. Eu mecanizo as coisas. Eu não gravo nada. Estou vendo a irmã Jusilene tentando gravar as coisas. Eu, sinceramente, professor, eu não gravo. Eu tenho uma cola aqui do lado e faço o encaixe. Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou colando as coisas. Sim, tá certo. Boto no papel e falo. Então, assim, o que é que eu faria no menor? Colocaria um sigma entre o Mi e o ômega. Só que não pode. Esse é o problema. É que não pode entrar... Porque depois de uma consoante não pode haver um sigma. Uma consoante líquida, né? Lembra que eu falei? Consoante líquida tem esse som que deveria sair direto, né? Entendi. E ele não consegue falar junto com sigma. Então, como é que eu faço isso? No português dá. A gente faz ens, por exemplo. Né? Homens, não é isso? Sim. No grego eles não fazem, porque não tem o mesmo som que a gente. Eles não têm esse som nasal aqui, Para eles é ne, tá? Me, ne, le, tem esse som, que é totalmente diferente do português. Por isso eles não conseguem fazer não dá, é impossível fazer isso. E por isso que tem que colocar esse E. Pronto, matou. Era isso aí. Pronto. Na minha mecânica já entendi porque surgiu esse S. Entendeu? Era isso. Porque aí depois que ele entra, cria um outro problema, que gera uma outra solução. Exatamente. Esse é o problema. Eles mesmos criam o problema para depois solucionar, e no final soluciona, assim, não fica a mesma coisa. Ó. Você viu que no final fica a mesma coisa? Aí, para eles diferenciarem essa mesma coisa no final, eles colocaram um circunflexo. Falaram, olha, aqui, na verdade, ele passou por todo aquele processo, colocou sigma, tirou sigma, alongou a vogal, tirou, entendeu? Uhum. É isso que eu fiz. Esse circunflexo diz isso aí. O chapeuzinho eu passei por um processo. Tá? Pronto. Entendi. Pronto? Então tá bom. Então é isso aí. O menor, quando eu tenho esse chapeuzinho no final, passei por processo. Né? Coloca, tira, acabou. Bom, deu para entender então? Eu entendi. Bom. Por que a gente precisa entender isso muito bem? Agora vocês vão começar a perceber que o negócio é bem mais complicado, né? Que eu vou até pular isso por um tempo. A gente vai usar os adjetivos primeiro. Por quê? Porque eu vou lá na frente, deixa eu ver onde está mais ou menos. Ver se, ó. Bom, o próximo seria esse aqui, que é lá na frente. Olha só, já fala, né? Imperfeito do indicativo e verbos efetivos. Eu vou só mostrar para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, a voz ativa muda um pouquinho. Em vez de ômega lá, ele fica O-N, tá? Então, on, tá? Então, eles têm uma mudancinha, tá certo? E aí, eles recebem um prefixozinho na frente agora, tá certo? Então, tá vendo? Começa a aumentar o número de coisas.
Então, aí ele vai receber um E na frente. É um prefixozinho. E aí, vai ter um grande problema. Olha só, olha só. O presente era ago, né? Quando eu coloco o E, que é do imperfeito, eu tenho que alongar essa vogal. Vai ficar AE, não dá para ficar E. Vai ter que ficar E com ETA. Então, vocês percebem? Vai ter uma mudança aí desde o começo. E aí o final vai mudar. Então, a gente tem toda essa dinâmica agora. Por isso que, até o futuro do indicativo, a gente tem que entender muito bem esse negócio de alongar, colocar, tirar, né? Só para a gente poder pensar bem. Por exemplo, esse aqui. A erro vai virar eiron. Se eu não vou saber nunca, tá? Então, O que eu percebo, professor, é assim, que cada modo, cada tempo, sim, obrigado. Cada tempo tem sua característica na escrita. Sim, cada tempo bota um S. Exatamente, Né? exatamente. Parece que Por isso eu falo da característica. A característica vai ser a coisa mais importante que a gente vai ter agora. Porque tudo depois, no final, você já tem uma tabelinha lá, só com a característica. E aí você vai, isso aqui era isso aqui. Tem uma tabelinha no final só com a característica daquele tempo. E aí, quando você já aprendeu, você já trabalhou com aquilo, pelo menos aquela tabelinha vai ajudar você a lembrar, entendeu? Então, é isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é fácil, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho para não poder aprender. Eu tenho uma dúvida, professora, do verbo sosso. Eu me lembro que, ao longo da aula passada, eu e o Altino, a gente ficou parou nisso. Verdade. A gente ficou de fazer, pedi para vocês pesquisarem, não é isso? Foi. E aí? O sosso é uma exceção, né? É uma exceção. Mas por que é exceção? Vamos lá ver o que aconteceu com o sosso. Como é que ele fica? Eu não sei por que eu fui perguntar. Deixa eu lembrar. Como é que ele fica? O sosso, que tá. O sosso era para a gente colocar ali o S antes do ômega, que seria o característico, né? Sim. Do verbo. Sim, mas, exatamente. O professor já adiantou na aula passada que não é bem isso, né? Então, o que aconteceu? Vamos lá. Vamos lembrar. Olha lá. A gente já falou hoje, tá? Mas vamos relembrar aí. É muito importante. Eu acho que hoje a gente até pode ficar só nisso aqui para não criar mais problema, né, para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Futuro do indicativo, bababá. Parece que esse fica literalmente sigma, ômega, sigma, ômega. Sigma, ômega, sigma, exatamente. Por quê? Eu não sei. Olha lá. Vamos lá. Pensa comigo aqui, tá? O que é esse som aqui, ó? So. O que está acontecendo? Esse da pizza, sabe quando a gente fala pizza? O que é o som desse so? Conta pra mim. É como se fosse uma junção de que letras? Esse som aqui. Parece ser um delta, né? Delta, exatamente. Não é, o som não é esse, ó. Tá numa letra só, mas o som é aquele, certo? O que acontece quando eu tenho um delta e um sigma junto? Fica sigma. Então fica sigma, tá? Como isso aqui, apesar de ser uma letra só, isso aqui é como se fosse esse som aqui, ó, um delta e um sigma,
eles ficam só assim. Então, so, o que que é? É assim, né? So, não é isso? Exato. Como é que fica, então? Fica 2 sigmas, tá? Uhum. Então, é assim que eu começo a conjugar. So, sei, somente, tá? Aí fica assim. É só entender isso aqui, ó. Que esse som aqui já é isso aqui junto. E eu considero, então, que ele esteja nesse caso aqui, ó. Poderia colocar mais essa letrinha aqui, né, professora? Tem Como assim? o T, o delta. Pode. A gente pode colocar aqui. Pode colocar essa letrinha aqui também. Que, na verdade, é a mesma coisa, né? Pode colocar. Vocês podem colocar aí na... É porque ele não é considerado dental. Ah, é? Ele é considerado uma junção das duas, né? Como ele já tem no som o símbolo, ele não é considerado só dental. Dental são esses. Mas pode colocar ali só para vocês poderem lembrar, tá bom? Então fica so. Né? Não é tão difícil assim. So, sei, somen, societe, si, ou sim, tá? Então é isso aí. Deu para entender por quê? A lógica disso aí? Uhum. Tem mais alguma coisa que eu deixei, Marcos, para pensar? Não. 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 Bom, vamos ver então se vocês conseguem pelo menos usar alguma coisa assim. Procurem algum verbo aí, então aí já vai ter começar a fazer, que vai ter essas mudanças. Tenta usar uma outra que não seja aquilo que a gente já usou, tá? Pensou, pode ser o soço ainda pode, porque é algo novo, né? Mas vamos fazer no futuro uma só. Tenta fazer uma frase completa. Sujeito, verbo, né? Aí um complemento pode ser dativo, pode ser, né? Vocês vão usar e vocês vão me falar o que ele é. Então, que caso que está cada coisa, né? Vão me explicar isso aí. Mas tentem usar um verbo que passa por alguma mudança aqui, como eles, tá bom? E aí vocês vão fazer uma frase. Não precisa ser uma frase longa, mas completa nesse sentido, que tenha começo, meio e fim, tá bom? Então, eu vou dar uns 10 minutinhos, porque vocês vão ter que procurar o verbo, tá certo? E colocar ele conjugado no futuro, tá bom? Usando alguma dessas questões aí, alguma mudança que tem aí, tá bom? Então, eu vou dar uns 10 minutinhos. Tenta fazer, por favor, Juscelene e Rafael também. Se for possível, vamos tentar pelo menos dar uma frase aqui, tá bom? Aí a gente trabalha em cima disso, pelo menos, tá bom? Então, Rafael. Bom, Juscelene, vocês estão aí, pelo menos? Agora, será que eles saíram? Marcos, então faça primeiro. Vamos lá. Vamos fazer um primeiro. A primeira frase eu botei assim: ego, leleso, tom, aletheia. Eu falarei a verdade. Eu falarei a verdade. Muito bom, muito bom. Lembrando que além de ter aquela contração, né, vai ter aquela...
Aquela, Como é que fica lelesso? Por que ficou lelesso em vez de lalesso? É porque você sai do epsilon pro eta. Tem essa alteraçãozinha, né, professora? Aquela comparação. Então, mas aonde por que fica lelesso? Porque você está falando que ficou lelesso, né? O eta fica na frente também? É isso que eu estou perguntando. A primeira vogal. Fica lambda, alfa, lambda, eta. Tá. Então é lalesso. lalesso. Você falou lelesso, então não é, né? É lalesso. Lalesso. Ótimo. Tá certinho, é isso É mesmo. o eta, não é o epsilon. É o eta, não é o epsilon. Eta, exatamente. Então é isso aqui, né? Ó, vamos lá. É lambda, alfa, tá? Lambda, eta, tá? Sigma, O, tá? Ômega, tudo bem? Foi exatamente. É lalesso, exatamente. É que você falou lelesso, aí eu tava perguntando por que ficou lelesso. Mas ficou certinho. Que melhor, ego, lalesso, tá? Ton, aletheia. Agora, lembrando, só relembrando. Por que é aletheia? E não aletheion, por exemplo. Aletheion. Por causa da declinação dela. Ela é da primeira declinação, né? Primeira declinação. E como é que era? Esse aí que você usou. Ton, eu vi que você usou certinho o artigo. Agora eu quero saber certinho. Vamos ver direitinho lá. Vamos lá. 40, eu acho que está por aqui. Vamos lá. Aqui. Na verdade, tem um erro aqui, professora. Na verdade, não é teta, ômicron e ni. É teta, eta e ni. E termina leteian. Leteian? Então é isso que eu quero saber, por exemplo. Tá errado aqui. Agora, você falou ton, né? Isso. Você falou que ele é masculino. Tá errado. Ton é masculino, né? A leteia é igual a Sofia, não é? Isso. Tá? Então é ten, aletheia. Tá? É acusativo. Mas isso tudo bem, a gente acerta, a gente vai indo. Só que lembra sempre, por exemplo, você escolheu esse substantivo, aletheia, né? Sempre que você escolher, vai lá, dá uma olhadinha. Só para você, toda vez que você vai ver, você vai relembrar. Isso ajuda bastante. E ele é um substantivo diferente, é feminino, tá? E como termina em A, ele vai ficar an, nesse caso, tá? Então, ten, alethei, an. Então, como é que fica a frase inteira? Ego, lalesso, ten, alethei, an. Tá ótimo, mas é muito bom exemplo. Você usou coisas totalmente diferentes e deu para relembrar algumas coisas já. Vamos lá, Juscelene, você conseguiu fazer? Será que a Juscelene não voltou? Rafael? Bom, então vamos terminar, então, Marcos, com as duas suas. Quais são as duas outras? A segunda é ré, eclésia. Ré, eclésia. Por que ré mesmo? É porque é feminina, eclésia, né? Feminina, eclésia é feminina. Na segunda, botei o artigo. Na primeira, eu comi música. Né? Ré, eclésia. Matuetei. Matuetei. Ton. O que é matuetei? É testemunhará. O que é mati?
Marti. Como é que se escreve? Na verdade, não se fala martu, é martiete. Marti. Vamos lá. Martirel, né? Ok. Vamos lá de novo. Só para a gente relembrar também uma outra palavrinha. Martirel. Martirel, aqui, ó. Tá vendo? Ok. Então, mas vamos lá. Como é que fica? Martietei. Mas por quê? Não fica céu? Não fica martiresso? Não é futuro? Martiecei. Martir. Voltando lá. Fica assim. Mar, tá? Marti, até aqui não muda nada, tá? Marti, tá certo? Isso. Aí ficaria arel, né? Aí coloco o so. Isso. Certo? Só que tem aquela situação ali do eta. Do eta. Então aqui é martiresso. Exatamente. Então fica um eta. Martiresso, tá? Então vamos lá de novo. Eclesia, martiressei. Ótimo. Kyrion. Kyrion. O que é Kyrion mesmo? Senhor. O Senhor. Então ela, o que ela faz? Testemunha, né? Testemunhará do Senhor. O Senhor, tá? Eu colocaria, porque é sobre o Senhor, né, do Senhor, não é isso? Eu colocaria dativo, em vez de acusativo. Como é que ficaria? Kyrio. Kyrio com ômega. E aí fica o que embaixo? Vamos lá, de novo? Deve estar no 38. Vamos lá. Aqui, ó. Olha como é que fica o dativo. Só para a gente lembrar. Aqui, ó. Kyrios, né? Kyrio. Com ió está subscrito. Não pode esquecer disso. A marca do dativo. Tá? É Kyrio. Tá certo? Ok. Muito bom. Vamos lá, próximo. Depois eu vou ter aqui. Jesus. Sucei. Aí eu usei o sucei. Socei. Cosmos. Cosmos. Não, Jesus salva o mundo. Peraí, Marcos. Se é ton, cosmon, né? Cosmon. Então, Jesus. Sei. Que é aquele, na verdade, não é su, é so, né? Sei. Por que não pode ser su? Porque senão seria um homem, não é? Não, é que é so, né? É so, não é isso? Salvar é so, né? Sim. É so. Então, é que eu estou lembrando aqui, porque em hebraico, sus é cavalo. Tá? Isso é como se fosse o cavalo deles. Então, não pode. Soso é em grego, a gente está em grego. Soso é salvar. Tá? Então, ele sosei, né? Jesus, sosei, ton, cosmon. Sempre tem que terminar assim, tá certo? Cosmon.
Tá ok? Mas tá ótimo, ficou muito bom. Eu só queria que você usasse, que acabou não usando, é só esse do soço, né? Aquelas contrações, que nem do pensou, né? Essas contrações, tá? Se for possível, tenta fazer uns 2 com contração, tá? Que o verbo tenha que passar por tudo isso, por alguma contração, tá bom? Tá bom. Então, para a semana que vem a gente faz isso, ok? Rafael, tudo bem? Deu para pegar um pouquinho, pelo menos? Bom, eu acho que ele nem está aí mais. Bom, é isso. Hoje, então, a gente vai terminar por aqui, tá? Porque não adianta também a gente avançar sem que vocês estejam acompanhando, né? Então, eu vou pedir para vocês, deem uma boa recordada. Se for o caso, façam os exercícios de novo, porque o exercício ajuda muito a guardar, né, as coisas, relembrar as coisas, tá? Então, por favor, façam esses exercícios, façam frases, tá? Tentem fazer frases com as coisas que vocês já aprenderam. Se quiserem me mandar por e-mail, ok, podem me mandar, a gente pode até demorar um pouquinho, mas a gente retorna, tá? E aí a gente tenta caminhar um pouquinho mais. Semana que vem, a gente vai ter que tentar ter uma aula na quinta-feira de manhã. Então, eu já dei uma olhadinha com o pessoal aqui, mas vamos ver com a Aline e ela vai mandar o recadinho para vocês, tá bom? Então, se for possível fazer a reposição, na quinta-feira nós estaremos juntos de novo, tá bom? E qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem me mandar, a gente conversa tanto em aula quanto respondo também por e-mail também, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Quero pedir desculpas de novo, tá? Pela demora, pelas dificuldades que a gente teve aí, tá? Deus abençoe. Boa semana a todos. Professora, obrigado. Paz do Senhor. Professora Viviane. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Graças e paz a todos. Obrigada, professora. Excelente. Obrigada, Viviane. Para vocês também, boa noite. Também. Manda um abraço para a Júlia, professora Viviane. Ok, falo com ele. Meu amigo virtual. Tchau, tchau. Então, Deus abençoe. Deus abençoe a todos.